paz do Senhor Jesus, amém? Retornamos com mais uma abordagem da leitura diária e hoje da lição de número 12 com o tema Exortações finais na grande maratona da fé. Hoje nós estaremos fazendo a abordagem da leitura de segunda-feira, que tem como subtítulo o seguinte: o exemplo dos antigos em correr a maratona da fé. Nós iremos fazer a leitura do verso 1 de Hebreus capítulo número 12 e logo após estaremos abordando com os irmãos esse versículo. Diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Capítulo 12, versículo de número 1 do livro aos Hebreus. De uma forma introdutória, nós podemos dizer como o autor ele vem exortando, até mesmo em capítulos anteriores a esse, ele nos exorta a nós que nós venhamos a perseverar em fazer a vontade de Deus, né? Ele exemplifica numa metáfora referente a uma corrida, que nós venhamos a correr, né? Mas não percamos o olhar para Jesus. Isso é interessante porque os crentes no Antigo Testamento eles só tinham promessas, só tinham as promessas, né? Porém, na época do Novo Testamento, nós, os crentes de hoje, temos o cumprimento de muitas das promessas, ao qual, para aqueles que estavam no Antigo Testamento, era só sombra, né? Hoje nós sabemos que Jesus Cristo ele cumpriu com todo aquilo que o Antigo Pacto ele estabelecia. E sendo assim, nós temos uma visão muito melhor do que os nossos irmãos em Cristo Jesus do Antigo Testamento, né? Os crentes, é sempre falado muito desse versículo 1 de Hebreus capítulo 12, que essa nuvem de testemunha, né? Elas são como se fosse as pessoas que não congregam, que não estão nas igrejas, que estão nos observando. Sendo que nós aprendemos e entendemos que essa tão grande nuvem de testemunho, ela na verdade está se referindo, o autor está se referindo ao que o autor ele relata em Hebreus capítulo 11. Ou seja, a fidelidade dos heróis da fé, ela é uma nuvem grande de testemunha para a minha vida e para a tua vida, né? Que nós possamos viver conforme essas testemunhas viveram, né? E assim, é interessante colocar que essas testemunhas, elas são como se fossem meros espectadores, como não fossem meros espectadores, olhando para nós lá do céu e observando a vida dos crentes. Na verdade, eles são testemunhas através do registro histórico da sua fidelidade, que encoraja constantemente aqueles que vivem depois deles. Ou seja, eles estão vendo tudo aquilo que nós estamos fazendo, né? E nós podemos hoje, através do testemunho do que eles fizeram, termos eles como se fosse um espelho de perseverança na corrida pela fé, né? Então é muito interessante dizer que toda vez que nós estamos desanimados, se você der uma lida em Hebreus capítulo 11, né? Em todos os versículos, você será reanimado. As escrituras sagradas, ela foi colocada em Hebreus para que nós possamos entender que a nossa corrida refere-se à causa de Cristo, assim como foi dos grandes heróis da fé, né? Por intermédio da voz dele, ou seja, daquilo que eles falaram, né? Eles nos encorajam, né, nessa competição de fé. Entendeu? Então essas testemunhas estão ao nosso redor, pois eles têm interesse pelo nosso sucesso. Vou fazer a leitura aqui do Hebreus capítulo 11, versículo de número 40, né? Que diz assim, ó: provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então eles têm um interesse. Eles têm um interesse que nós venhamos a sermos glorificados, assim como eles estão esperando e aguardando o grande dia.
A vida desses grandes crentes, né, como nós estamos citando do Antigo Testamento, o seu exemplo de fidelidade a Deus, sem ver as suas promessas, falam a nós, os crentes atuais, sobre as recompensas de permanecer na carreira, né? Mas é interessante citar, irmãos, que essa metáfora é como se fosse uma maratona. O corredor, a pessoa, o atleta que vai correr uma maratona, ele tem que estar preparado para tal maratona, ele tem que estar bem alimentado, ele tem que estar sem peso, né? Sem nada que venha a atrapalhar essa vida, essa corrida dele na maratona. Nós sabemos que uma maratona ela é longa, é um período grande, com dificuldade, né? E o primeiro passo da nossa preparação para essa corrida, essa maratona que o autor faz uma metáfora, exigem que os corredores, ou seja, os atletas, nós, os crentes, largamos ou despojemos de todo o embaraço ou peso que possa torná-los mais lentos, né? Aquilo que tem nos tornado mais lento, né? Os cristãos devem estar com uma boa forma física e espiritual, ou seja, uma boa forma espiritual. O crente que não ora, o crente que não jejua, o crente que não lê palavra, o crente que não estuda metodicamente a Bíblia, normalmente ele fica incapaz de correr a maratona, como está colocando aqui, nos impedindo de ter êxito naquilo ao qual Deus nos proporcionou. O que são esses embaraços ou pesos, né, que podem atrapalhar a nossa corrida? Podem ser atos pecaminosos, né? Fofoca, a contenda, a intriga, o disse-me-disse, né? Pecados morais como adultério, fornicação, pornografia. Existem diversas coisas que podem nos atrapalhar, né, nessa grande corrida. Mas pode ser coisa também que nós retemos como mau uso do tempo, né? A pessoa que não sabe controlar o seu tempo, a pessoa que tem... nós costumamos ouvir muito isso, eu não consigo ler a Bíblia porque me falta tempo, né? Eu não consigo estudar porque me falta tempo. Na verdade, nós temos que analisar se o nosso tempo ele não está sendo mal utilizado e por isso não tem nos deixado correr essa maratona e ter êxito nessa corrida devido ao fato desse mau uso do tempo, né? Algumas formas de diversão. Eu costumo dizer que o WhatsApp e o Facebook, para mim, eles não me atrapalham. Eles não me atrapalham porque eu utilizo o WhatsApp, o Facebook, as redes sociais para propagar o Evangelho, né? Claro que nós temos um momento de distração, ao qual nós fazemos ali, verificamos alguma coisa que não seja de estudos, de evangelizar, porém isso não me atrapalha, né? Eu tenho aprendido a lidar com o tempo necessário para cada coisa. Então, nós precisamos entender que nem sempre o embaraçar, e nós precisamos se desembaraçar dessas coisas que têm nos atrapalhado, para que nós tenhamos uma melhor corrida, para que nós possamos alcançar verdadeiramente o que é proposto a nós, né? Que é correr uma maratona na fé com toda a nossa ênfase, com toda a nossa peculiaridade e com todo o propósito ao qual Deus nos desenvolveu, né? Então, é importante ainda, né, que o exemplo, o legado que nos foi deixado por esses heróis da fé possa servir de combustível, né, de energia para a nossa corrida até o recebimento do grande prêmio. Qual é o grande prêmio? Todo atleta que corre, ele corre no intuito de ser premiado por alguma coisa, né? O maratonista, ele recebe um troféu, ou recebe uma medalha, ele recebe prêmios em dinheiro. E nós? O que nós estamos aguardando? Qual é o prêmio que nós estamos... Para que nós estamos correndo essa maratona? Eu entendo e creio que o prêmio que poderá ser nos dado, está preparado para isso, né, é aquele grande dia, a nossa vida eterna, a vida eterna com Cristo, e nós possamos entrar e dizer: combati o bom combate, corri como deveria correr, eu guardei a fé, né? E agora está estabelecido aquilo ao qual Deus ele possa nos dar, né? Que é a vida eterna. Muitos falam de galardão, mas eu digo que o maior galardão que o crente pode ser presenteado é com a vida eterna e estar na presença do seu Deus naquele grande dia.
Fique na paz, Senhor Jesus, e que essa lição ela possa estar sendo a bênção para ti nessa tarde, em nome de Jesus.